Bem, esse é mais um Recomendações de Livros. E hoje eu vou recomendar para vocês, primeiramente, o livro Por que Virei à Direita, que foi escrito em parceria entre o João Pereira Coutinho, escritor português, articulista da Folha de São Paulo, pelo Luiz Felipe Pondé, nosso já conhecido filósofo, autor de vários livros emblemáticos, e pelo jornalista gaúcho Denis Rosenfield. E nesse livro, chamado Por que Virei à Direita, três intelectuais explicam sua opção pelo conservadorismo, esse livro é dividido em 3 capítulos, onde cada capítulo é escrito por um deles. E eles explicam o porquê deles optarem pela direita, pelo conservadorismo, contra o espírito revolucionário que impera no meio jornalístico e no meio acadêmico no Brasil. Aqui o capítulo escrito pelo João Pereira Coutinho, chamado 10 notas para a definição de uma direita. O capítulo escrito pelo Luiz Felipe Pondé, a formação de um pessimista, e o Pondé sempre com um elemento nietzschiano, nihilista na sua filosofia, Nelson Rodrigues também. E o capítulo escrito pelo Denis Rosenfield, chamado A Esquerda na Contramão da História. Ou seja, ele explica o porquê a esquerda, apesar de ser progressista, representa uma retroação. Então, por que virei à direita? O próximo livro é esse aqui, chamado Missa Negra, escrito pelo filósofo inglês John Gray. Missa Negra, Religião Apocalíptica e o Fim das Utopias. Nesse livro, John Gray explica como os movimentos revolucionários, apesar de professarem o ateísmo, são uma forma de perversão e distorção das religiões tradicionais, e como alguns movimentos milenaristas e quilialistas da Idade Média são a raiz dos movimentos modernos como a Revolução Francesa, o jacobinismo, o marxismo e até o neoconservadorismo americano, que deseja expandir a democracia liberal no Oriente Médio, acaba sendo também uma forma de utopia. Então, Missa Negra, Religião Apocalíptica e o Fim das Utopias, do filósofo inglês John Gray. O próximo livro é de novo do Luiz Felipe Pondé, é esse aqui. A Filosofia da Adúltera, Ensaios Selvagens. Nesse livro, o Pondé se inspirou inteiramente na obra do nosso reacionário mor, Nelson Rodrigues, e ele faz uma provocação principalmente ao feminismo, mas também às formas modernas de encarar a sociedade, como o culto ao bem-estar, ao consumismo, um mundo dominado pelo politicamente correto, onde todo mundo tem que amar todo mundo, não existe espírito crítico. Esse é o cerne da crítica do Pondé nesse livro aqui. Não que ele diga que toda mulher tenha que ser uma puta, nada disso, mas o título já é uma provocação, né? A Filosofia da Adúltera. Ele mostra como o feminismo é feito por mulheres feias e infelizes, como homens sensíveis não são do agrado das mulheres. As mulheres hoje em dia tem-se essa noção, o homem tem que ser sensível, mas como o próprio Pondé diz, a mulher gosta do homem sensível até a página 2, porque conviver com um homem sensível é insuportável. Então, A Filosofia da Adúltera, Ensaios Selvagens. O próximo livro é para fechar a série do Leandro Narlock, na editora Leia, Guia Politicamente Incorreto da História do Mundo. Nele, o Leandro Narlock fecha a trilogia. Ele começou com o Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, que eu mostrei para vocês em outro vídeo, e o Guia Politicamente Incorreto da América Latina. Já num vídeo anterior também eu falei desses 2 livros ao mesmo tempo. E agora, para fechar, o Guia da História do Mundo. Nele, o Leandro Narlock destrói alguns mitos da história e alguns heróis, falsos heróis da história. Por exemplo, nada beneficiou tanto os pobres quanto o capitalismo. Dizer isso é uma heresia hoje em dia por conta do marxismo, que domina as academias, e o jornalismo, onde se diz que distribuição de renda e socialismo vão beneficiar os pobres, enquanto o capitalismo rouba dos pobres. Mas, na verdade, ele prova aqui que a Revolução Industrial aumentou 1000% a qualidade de vida das pessoas, que a expectativa de vida era ela praticamente triplicou depois da Revolução Industrial, quando as pessoas conseguiram empregos melhores nas indústrias.
muitos samurais eram funcionários públicos preguiçosos e bebedores. Outro mito que é muito utilizado em Hollywood, de que samurais são o perfeito, o padrão perfeito de moralidade e ética, mas na verdade os samurais de séculos, 3, 4 séculos atrás, nem sempre eram dessa forma. As fronteiras artificiais não são a principal causa dos problemas da África. Ele mostra que existe essa teoria no movimento negro de que foram as fronteiras artificiais que os brancos impuseram à África que ocasionaram os maiores problemas, porque teriam misturado etnias rivais que ocasionaram as guerras até hoje lá. Mas, na verdade, ele mostra como os países mais pobres da África foram devastados por regimes comunistas totalitários e sanguinolentos, e de como esses regimes comunistas são a principal causa das desgraças africanas. O Tibete do Dalai Lama tinha escravos e castigos cruéis. Outra lenda que nós temos aqui é que o lamaísmo, e principalmente o Dalai Lama, é um exemplo de santidade, enquanto o cristianismo seria uma religião de pessoas corrompidas e fanáticas por dinheiro, mas na realidade o lamaísmo também tem o seu lado obscuro. Até existe um outro livro chamado O Reich Oculto, que mostra como Adolf Hitler se inspirava no lamaísmo e de como teorias lamaístas influenciaram o nazismo. Só que não estou aqui dizendo que o lamaísmo seja ruim, que o budismo tibetano não seja uma boa religião. Logicamente existe uma filosofia muito arraigada nessa religião, mas é uma religião feita por homens que são imperfeitos como cristãos, budistas, hinduístas ou qualquer outra religião do mundo. Então, Guia Politicamente Incorreto da História do Mundo, do Leandro Naillock. Então, esses são os livros de hoje que eu indico para vocês. Procurem, leiam, comprem nas livrarias e enriqueçam o acervo intelectual de vocês, que o conhecimento é a única coisa que ninguém pode roubar de vocês, mesmo num regime totalitário. Muito obrigado.